Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. É um texto bem conhecido, irmãos, mas difícil de ser aplicado à nossa vida. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Ainda que nos foquemos aqui nessa tarde apenas no versículo 29, nós vamos fazer a leitura do versículo 28 ao 30. Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao versículo 30. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, Pai, e bendizemos ao Senhor aqui nessa noite por meio de canções tão lindas, tão profundas, Pai, que trazem ao nosso coração paz, que trazem ao nosso coração a plena certeza do pertencimento, de que pertencemos ao Senhor, e que trazem a certeza da Tua santidade, da Tua constância, do Teu grande amor para conosco, Pai. E é aí que o nosso coração encontra paz, e é aí que o nosso coração descansa, porque encontramos o Senhor. Da mesma forma pedimos agora, Pai, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conduza a palavra que é Tua ao nosso coração, e se for preciso nos disciplinar, nos exortar, que o Senhor faça, Pai, porque tudo isso é manifestação do Teu amor por nós. Também pedimos que o Senhor anime aqueles que estão fracos, que o Senhor nos traga convicção da certeza de que somos Teus, e que assim o nosso coração encontre segurança e encontre descanso no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não ia pregar nesse texto hoje à tarde, é dessas coisas engraçadas, né, entre aspas aí, que Deus faz conosco. E hoje pela manhã, quando o grupo de louvor começou a cantar essa música, que nós cantamos aqui, né, primeira vez eu creio que foi hoje pela manhã que nós cantamos, Teu amor não falha, Deus me trouxe à mente esse texto, e esse é um texto que eu meditei há algum tempo atrás, e desses textos assim que Deus usa para mexer muito com o nosso coração. Eu sei que a teologia sistemática, ela destrincha esse texto aqui de uma forma com muita excelência e traz significados profundos de muitas palavras aqui, principalmente nos faz uma exposição muito clara dos propósitos de Deus, dos decretos de Deus acerca da salvação, acerca da sua vontade para a nossa vida. Entretanto, o que mais Deus chamou a atenção nesse texto, para mim, enquanto eu meditava e refletia durante um tempo, foi o seu grande propósito em todo esse plano da salvação, em toda a história da redenção de Deus com o seu povo. E muito do desenrolar, e no muito do desenrolar desse plano, nós passamos por momentos de adversidade, momentos de tribulação e por momentos muito difíceis, que parece que tudo aquilo que é certeza no nosso coração se torna algo muito frágil. Tudo aquilo que a gente crê de Deus, tudo aquilo que é revelado na palavra de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, parece que fica muito fragilizado. E a gente vê aí, percebe aí de uma forma muito clara a distância tremenda entre aquilo que cremos e aquilo que nos encontramos quando nos deparamos com essas situações, as nossas reações a situações adversas e a momentos difíceis na nossa vida. Eu baixei aqui a letra dessa música e ela é bem forte. Veja algumas afirmações que ela faz. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. É interessante isso, eu não vou fazer uma exegese da letra da música não, tá, irmãos?
Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Será que vem mesmo? Esse é um salmo, é um texto bíblico. É palavra de Deus. Mas será que é isso que nós experimentamos? Essa certeza da graça, da constância, do amor de Deus. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Será que não tem? Eu sei que essa é a vocação do Senhor Jesus, e nós encontramos isso no texto de Lucas, capítulo 8, por exemplo, quando Jesus chama os discípulos a atravessarem o lago de Genezaré, e aquela tempestade toma conta daquele lago, e os discípulos ficam apavorados. Jesus está dormindo no barco, e eles estão temerosos. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. É assim com o seu coração? É assim que tem acontecido com você? E aí vem a certeza, né? Porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, o teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. E depois, durante algumas vezes, ela cita: tu fazes que tudo coopere para o meu bem, que cita aqui esse texto de Romanos capítulo 8, que nós acabamos de ler. E eu penso, irmãos, que é tremendo quando a gente canta verdades assim. É muito bom quando a gente exalta Deus e a plenos pulmões a gente declara essa certeza do amor de Deus por nós. A gente declara um Deus que não desiste de nós, a gente fala bem de um Deus que nos ama, a gente enche o coração e assim os lábios explodem em louvor, por conta de um amor tão grande a nós revelado e que nos sustenta mesmo em meio às adversidades. É tão bom quando a gente canta isso. Mas amanhã, quando você se deparar com as suas contas, amanhã, quando você se deparar com as incertezas, com as adversidades, ou de repente, quando você sair daqui e for para um hospital fazer uma visita a um familiar seu que está lá internado, talvez se ultimando ali, quando você encontrar mais uma vez os seus filhos e perceber a rebeldia deles, quando você se deparar amanhã com aquele patrão, com aquela estrutura de trabalho que persegue e oprime muitas vezes você e que dificulta toda a sua caminhada, quando você voltar para casa e se deparar ali na sua cama com a sua esposa, com o seu marido e as lutas forem tão claras diante dos seus olhos, como é que a gente pode cantar essa música com tanta ousadia e intrepidez? Quando nós nos deparamos com quadros difíceis, quando nós nos deparamos com situações que apertam o nosso coração, que muitas vezes nos roubam o chão e muitas vezes até nos fazem orar dentro de uma perspectiva onde a nossa oração não alcança nem o teto, porque está tão difícil, tão apertado, que eu passo a não mais crer, mas o meu coração muitas vezes é tomado por uma incredulidade e uma incerteza. Nós encontramos na palavra de Deus, não são poucos os salmos, onde os salmistas colocam tudo isso diante de Deus. Logo, essa não é uma experiência apenas nossa, é uma experiência de homens de Deus também. De pessoas que caminharam e que Deus, por meio do seu Espírito, inspirou para que escrevessem as Sagradas Escrituras. Esses homens também experimentaram isso. Passaram por momentos difíceis, passaram por momentos de turbulação, momentos de grande aperto, momentos de incerteza, momentos de insegurança, momentos onde a dor batia tão forte à porta do coração que parece que a descrença vem e se assenhora do coração. O grande problema, irmãos, é como nós reagimos. É como nós reagimos a tudo isso, como nós enxergamos tudo isso, quando as coisas não vão bem. E aí, o termo que Paulo usa aqui no versículo 29, ele nos traz uma relação de um plano soberano e eterno de Deus que tem uma finalidade muito clara. E eu queria pensar com você aqui nessa noite sobre esse versículo 29. O apóstolo Paulo diz assim:
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E uma palavra que logo me salta aos olhos aqui é a palavra imagem. Imagem. Se você abrir a sua Bíblia, puder abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, nós temos um texto que é muito conhecido, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós encontramos Moisés aqui fazendo uma narrativa geral da criação, dos versículos 26 ao versículo 28. Ele fala de forma bem mais clara sobre a criação do homem e da mulher, e no capítulo 2 ele vai repetir esse relato da criação do homem e da mulher de forma mais clara. Mas o versículo 26 nos diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Salmo 19 nos fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação aqui, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25, é criação de Deus. E tudo o que Deus faz é bom e resplandece a sua glória e majestade. A glória de Deus, a criatividade de Deus, o caráter de Deus está exposto na criação. Entretanto, o versículo 26 nos fala que, de uma forma diferenciada do restante dos atos da criação, Deus chega agora como que num conselho da Trindade, e ele pensa de forma diferenciada o homem, porque o homem não seria igual à criação. O homem seria portador de algo que o restante da criação, ainda que resplandeça essa glória de Deus, não possui, que é a imagem de Deus. E o sentido de imagem, o significado de imagem não é de uma imagem própria, é a nossa imagem, é a imagem de Deus. O homem, ele não tem e ele não possuía aqui uma imagem própria. Ele não era um ser autossuficiente, ele não era independente, ele não era senhor da sua vida, mas estruturalmente o homem foi criado para refletir a imagem de Deus. O caráter de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, todos esses atributos de Deus eram comunicados ao homem por meio desse reflexo de imagem. O homem brilhava e resplandecia a glória de Deus. Era por isso que os relacionamentos eram perfeitos. Era por isso que a administração do homem glorificava a Deus. Não era algo autocentrado, não era algo egoísta, não era algo ensimesmado. O homem não olhava para sua mulher com o intuito de, ali naquele relacionamento, estabelecer um tipo de posse, estabelecer um tipo de manda quem pode e obedece quem tem juízo, um tipo de opressão ou qualquer coisa do tipo. Mas a relação do homem e da mulher, eles glorificavam e honravam a Deus e viviam bem, viviam em paz, gozavam de toda a plenitude de um relacionamento, porque eles estavam refletindo essa imagem de Deus no seu casamento. A imagem de Deus seria refletida também na criação dos filhos. A gente viu aqui Spock e Karina vindo aqui na frente, falei seu nome original agora. Spock e Karina vindo aqui à frente, e assumindo diante de Deus o compromisso de continuar educando seus filhos no temor do Senhor, na graça do Senhor. E tudo isso, irmãos, também foi falado por Daniel, que nós somos falhos nessa criação. E tudo isso, ainda que seja intenção do nosso coração, nós sabemos que nós não seremos eficazes nessa tarefa. E a falta dessa eficácia e a falta dessa transmissão se dá exatamente por causa do capítulo 3 de Gênesis. Porque o homem cai no engano de achar que ele pode ter uma imagem própria. É esse o engano de Satanás, exatamente no versículo 5 do capítulo 3 de Gênesis. Vocês serão como Deus. Só Deus é autossuficiente. Só Deus é autoexistente. Só Deus é soberano. Só Deus se basta em si mesmo. Entretanto, a estrutura humana, ela é dependente. Ela não é autossuficiente, mas o homem é criado para depender de Deus. E essa dependência de Deus, ela era embasada exatamente na confiança no caráter de Deus, na revelação desse caráter de Deus e na crença absoluta na palavra de Deus. Então, o homem cria em Deus,
o homem amava a Deus acima de todas as coisas, e o homem cria na palavra de Deus, ele era dependente da voz de Deus. Tudo que Deus fala é bom, porque Deus é bom, a sua palavra reflete o seu caráter. Entretanto, aqui, a mentira de Satanás coloca em xeque exatamente o caráter de Deus. Não é apenas a palavra de Deus. Não é assim que Deus disse, porque Deus sabe que vocês podem experimentar muito mais do que vocês já experimentam agora. Olha, vocês serão como Deus. Vocês não precisarão viver essa estrutura de dependência, mas vocês poderão ser autossuficientes, vocês poderão ser senhores da sua vida, vocês poderão ter uma vontade própria, vocês poderão seguir os intuitos do coração, os desejos do coração, vocês poderão viver uma vida à parte de Deus e não mais a partir de Deus. E isso faz com que a mulher agora tenha uma visão completamente diferenciada daquilo que foi entregue por Deus. O versículo 6 passa a mostrar esse sentido alterado de realidade. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. A partir de aí, então, os olhos se abriram. Os olhos se abriram. O capítulo 2, versículo 25, falam que eles estavam nus e não se envergonhavam. Aqui agora no versículo 7, eles percebem que estavam nus e passam a coser folhas de figueira e fazerem cintas para si, e passam a se esconder de Deus. Por quê? Porque agora a vergonha está revelada. Porque agora a iniquidade está revelada. Aquele coração que antes existia para Deus, por meio de Deus, ele agora se entende existindo contra Deus e a partir das suas intenções e desejos. Então, a partir desse momento, Deus não é mais amigo, Deus agora é inimigo. A partir desse momento, o homem não olha mais para Deus como que desejando se relacionar com Deus, mas o homem agora olha para Deus como seu inimigo, e o homem está fugindo de Deus por entre as árvores do jardim, como que querendo apunhalar Deus pelas costas. Ele é inimigo de Deus. A presença de Deus, a santidade de Deus revela a podridão do seu coração. Eles estão nus, eles olham um para o outro agora e têm vergonha. Eles se envergonham. E o caminho natural em todo esse processo é: vamos dar um jeito agora de esconder a nossa vergonha. Vamos dar um jeito aqui de encobrir aquilo que está exposto. E eles passam a pegar folhas de figueira, a preparar ali cintas, roupas para si, porque eles querem esconder aquilo que está exposto, e não é simplesmente o corpo, irmãos. É toda a vergonha, é toda a nudez, é todo o desejo malicioso, é todo o desejo de domínio, é toda a guerra que está estabelecida entre os dois. Eles querem agora, de alguma forma, cobrir aquilo ali. Da mesma forma, nós temos essa tendência de não tratar as coisas, mas de levantar o tapete, colocá-las embaixo do tapete e baixar o tapete. É muito mais fácil para nós não olharmos nos olhos e tratar a verdade em amor. É muito mais fácil para nós colocar as coisas em segundo plano, em terceiro plano, alegarmos uma série de desculpas para não tratarmos aquilo que precisa ser tratado. É muito mais fácil para nós, de alguma forma, não nos comprometermos, porque compromisso traz todas as suas demandas. É muito mais fácil para nós tentarmos virar a página do que continuar com aquilo que é projeto de Deus para a nossa vida. É muito mais fácil para nós nos isentarmos de compromissos. É muito mais fácil, é um caminho fácil, e é esse caminho que o coração aprende com a queda, porque tudo isso de alguma forma abala a minha segurança e me tira da zona de conforto que eu creio que de alguma forma eu estou montando para mim. Tudo isso me tira dessa zona de conforto. Interessante, eu não vou fazer uma exposição aqui do capítulo 3 de Gênesis, mas é interessante que Deus depois, ele sacrifica um animal e ele faz questão de vestir o homem. E Deus está ensinando algo para um homem aqui que não é pela força do braço ou não é por meio da sua justiça, que a sua vergonha será paga, será retirada dele, mas é por meio de um sacrifício.
onde a justiça daquele que foi sacrificado um dia lhe cobrirá. O Evangelho já começa a ser pregado aqui de Gênesis 3, e creio eu, não apenas quando Deus anuncia o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, mas principalmente quando Deus está buscando o homem, está perguntando lá no versículo 9, onde estás? Porque é o interesse de Deus em buscar o homem. Essa simples pergunta revela o coração de Deus em estar atrás do homem, e querer resgatar algo no homem, e querer resgatar um princípio muito claro que de fato traria paz, sentido e significado para a vida do homem. E esse é o sentido de imagem, irmãos. Porque tudo que vai se desenrolar no projeto da salvação, ele tem dois objetivos. O primeiro deles é restaurar em nós a imagem de Deus. O ser humano, quando ele caiu em delitos e pecados, quando ele morreu em delitos e pecados, ele continuou sendo portador da imagem de Deus. A imagem de Deus não foi retirada do homem, entretanto, essa imagem agora está completamente embotada. É como um espelho completamente sujo de piche, bem manchado mesmo, que quase não reflete nada. Ele só reflete aquilo que ele acha que é. Mas ele não consegue mais refletir o caráter de Deus. Os resquícios da imagem de Deus que permanecem de alguma forma nesse espelho, eles vão ser expressados agora nos relacionamentos, na criação, em tudo aquilo que o homem produz de forma completamente distorcida. Por exemplo, Deus ele é criativo e Deus comunicou a criatividade ao homem. Esse reflexo permanece no espelho, só que agora ele é colocado para fora de forma distorcida agora. E o mesmo homem que desfrutou da criatividade de Deus na criação, agora usa dessa criatividade para uma glória própria. Os relacionamentos passam a ser egoístas agora, passam a ser relações de consumo. Enquanto você é bom para mim, eu sou bom para você. Mas a partir do momento em que você não satisfizer as minhas expectativas, a nossa relação passa a estar trincada. Eu não tenho obrigação nenhuma de pagar o preço de uma caminhada. A gente acaba o casamento, a gente acaba a amizade, a gente acaba qualquer coisa. Então tudo aquilo que é comunicado por Deus está distorcido agora. Então, Paulo compreende que nesse projeto salvífico de Deus, nesse desenrolar da salvação, Deus ele quer restaurar a sua imagem no coração do homem. E aí, Paulo usa essa figura maravilhosa, no versículo 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Ele está escrevendo aqui para uma igreja, ele está escrevendo para gente que conhece a Deus. Então ele não precisa explicar todo um plano de salvação aqui nesse texto, ainda que ele faça do capítulo 1 até aqui esse capítulo 8, ele vem fazendo isso. Quando ele chega aqui, ele está dizendo assim, olha, quando Deus salvou você, quando Deus apresentou Cristo a você, quando Deus abriu os olhos do seu coração para que você pudesse crer nele, Ele não quis que simplesmente você vivesse uma vida de conveniências, ou segundo a teologia da prosperidade, uma vida apenas de bênçãos existenciais nesse momento, no aqui e no agora, ou de um desfrutar de um bem-estar com base na convivência boa, nos bons relacionamentos, sem adversidades, sem lutas, sem nada de dificuldades. Não, esse não foi o plano de Deus. Mas Deus, quando chamou você, Ele chamou você com um propósito. E o propósito é restaurar a imagem de Cristo. E para que a imagem de Cristo seja restaurada em nós, o nosso coração nesse processo experimentará diversos processos. Tanto processos bons, favoráveis, momentos que nos alegramos, momento em que nos congratulamos com pessoas amadas, a chegada de um filho, o batismo de um filho, momentos onde a gente olha assim e diz assim, nossa, consegui terminar aqueles 30 anos de parcela do apartamento pela Caixa, isso e aquilo outro. Momentos onde a gente está feliz, aquela viagem, aquele carro, sei lá, momentos onde a gente desfruta, onde a gente pode gozar de bênçãos materiais que Deus nos dá, entretanto, momentos também de dificuldades. Todas as coisas engloba todas as coisas. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nessa escola de Deus,
Não serão apenas coisas boas, não serão apenas momentos favoráveis, mas momentos difíceis também. E, irmãos, todos nós já experimentamos em algum momento tempos de dificuldade, tempos de adversidade. E se nós olharmos para trás, por mais difíceis que tenham sido esses momentos, com certeza, irmãos, se nós percebemos Deus em todo esse processo, nós aprendemos de Deus com esses processos. Nós conseguimos extrair lições preciosas e mais, nós passamos a nos parecer mais com o Senhor Jesus. Por quê? Porque todos esses processos de adversidade, eles revelam a insuficiência do nosso coração, a pequenez, a nossa completa incapacidade, a nossa impotência. Nós não somos Deus. Revelam isso para nós, revelam que por mais recursos que se tenham, por mais influência que se tenha, nós não conseguimos dar conta de tudo aquilo que de alguma forma vem contra nós. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem da força do meu braço, o meu socorro vem da minha perícia, o meu socorro vem do meu potencial, eu vou vencer os montes. Não é isso que o salmista diz. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E quem é o Senhor? Que criou os céus e a terra. Não vem de mim. É por isso que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, quando ele está falando ali o Sermão do Monte, ele diz assim: olha, não andem ansiosos, porque essa preocupação de vocês, esse estar ocupado antes que as coisas realmente venham a acontecer, isso que toma o coração de vocês é como um veneno que você toma e vai matando você e não resolve a sua causa, não resolve o seu problema, não melhora a situação da sua família, do país, ou seja lá do que for, não muda, mas acaba com você, esmigalha você. E sabe, irmãos, quando nós insistimos em caminhos assim, parece que nessa caminhada a gente vai afundando e vai de mal a pior. Porque as situações não resolvem e o nosso coração se fragiliza cada vez mais. Daí vivermos numa geração tão adoecida, onde remédios para depressão, onde remédios para ansiedade são vendidos muito mais do que AS ou qualquer outro comprimido, do mais simples que seja, que qualquer tipo de analgésico. Somos uma geração adoecida. Somos uma geração adoecida. É claro que eu abro aqui esse parênteses, né? Muita gente, por conta de questões hormonais e por conta de uma série de outras questões, precisam de medicação. Eu não estou dizendo que você deixe de tomar. Mas, irmãos, a maioria de nós, a maioria e a grande maioria, conta com esses outros caminhos, porque já chegamos a um ponto onde o coração não aguenta mais. Chegamos a esse ponto porque tentamos mover a força do nosso braço, achamos que de alguma forma éramos algum tipo de Messias, tínhamos algum tipo de poder para resolver as questões e vimos que não temos. E deixamos de tirar lições preciosas de Deus. Entretanto, ainda que a gente se encontre num quadro assim e a gente afunde, é no meio desse poço que a mão do Senhor vem e nos resgata. E mais uma vez a sua graça nos ensina quanto nós precisamos dele e o quanto nós não somos Deus. Você não é Deus. Aí você olha para mim e diz assim: isso é óbvio. Eu nunca falei que era. Então pare de agir como se fosse. Pare de agir como se fosse. Aqueles que são pais aqui, muitas vezes olham para dentro de casa e percebem os filhos indo por outro caminho diante de tudo aquilo que é ensinado, se esforçam com afinco, fazem culto doméstico, discipulam os filhos, disciplinam biblicamente, mas percebem os filhos andando por uma outra rota. Como é que você se sente? Pare de agir como se você fosse Deus.
Existe uma parte que cabe a nós, irmãos, mas existe uma parte que só cabe a Deus. E o fato de nós descansarmos no Senhor, de esperarmos mesmo contra as esperanças, esse é o alvo e é o processo de Deus que nós precisamos aprender. Eu usei aqui um exemplo, poderia usar vários outros exemplos, de formas, de caminhos, de jeitinhos que nós muitas vezes damos para mostrar ou revelar o controle, de que de alguma forma nós somos Deus. Deus tem um propósito, irmãos, e esse propósito consiste em nos tornar a sua imagem. Abra sua Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 18. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 18. Veja mais uma vez essa compreensão de Paulo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como que pelo Senhor o Espírito. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Colossenses 3, capítulo 10. Se você puder aí dar essa passeada comigo, Colossenses 3, eu vou ler a partir do versículo 5 até o versículo 11, ok? Colossenses 3, do 5 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que Paulo está querendo dizer aqui à igreja de Colossos, irmãos, é que existia uma roupa que era condizente com a nossa identidade. Existia uma forma, um jeito de viver que era de acordo com aquilo que éramos. Entretanto, Cristo foi apresentado a nós, passamos a crer em Cristo, e se de alguma forma essas coisas, esses aspectos do passado estão ainda querendo se agarrar a mim, a você, como uma roupa suja, fedorenta, que muitas vezes a gente olha assim e diz assim: olha, isso não me cabe nós, e não me cabe mais, mas eu tento acessá-la e vesti-la, olha, isso não condiz mais com sua identidade. Não condiz mais com a sua identidade. Você tem uma nova identidade em Cristo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova perspectiva de vida para você, uma vocação para a sua vida. Há uma satisfação, há um prazer diferente no seu coração, há um chamado para você. Então, olha, essas coisas não cabem mais. Não insista em colocar sobre você roupas que não lhe cabem mais. Deixa essa coisa para trás, abre mão desse caminho, se despoja disso, não serve mais para você. E nesse processo todo, irmãos, desse revestir do novo homem, esse processo é segundo a imagem daquele que nos criou. É de acordo com a imagem daquele que nos criou. Então, essa teologia da imagem de Deus, ela muitas vezes é uma teologia completamente distante ou fria para muitos de nós, mas ela está ligada intimamente com aquilo que nós somos, com a nossa nova identidade em Cristo. Olha, se somos de Cristo, se estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há uma nova caminhada, há um novo entendimento, principalmente sobre o caráter de Deus. Deus não é mais um estranho para mim.
Eu amo a Ele, ou eu passo a amá-lo agora acima de tudo e passo a crer na sua palavra. Então, se a sua palavra me fala sobre ansiedade, se a sua palavra me fala sobre preocupações, por exemplo, Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração, da súplica, com ações de graça, as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo. Irmãos, se isso é palavra de Deus, se há uma promessa de Deus incluída nesse processo, por que eu não oro? Por que eu não entrego? Por que eu não dependo? Por que há esse abismo tão grande entre crer e experimentar de forma prática a paz de Deus guardando o meu coração? Por que há esse abismo? Nós voltamos a crer em Deus, a confiar na palavra de Deus, para que Ele cresça cada vez mais e nós diminuamos, para que a sua imagem em nós seja cada vez mais refletida nessa terra. E sabe, irmãos, quando olhamos a vida de homens como Pedro, como Paulo, e tantos homens de Deus ao longo da história, nos nossos dias também, nós percebemos de forma clara que isso não é simplesmente uma coisa do passado, que isso não ficou restrito àqueles homens que escreveram, inspirados pelo Espírito, a palavra de Deus. Não. Mas pode ser experimentado por nós hoje. A grande dificuldade que eu percebo é a nossa falta de devocionalidade, é a nossa falta de apego ao Senhor. Nós temos a mente muito mais cheia de tanta coisa que brilha, que reflete aí fora, de tanta palavra que tenta enganar o nosso coração e arrastar o nosso coração, de tantas notícias que chegam e tentam de alguma forma se apresentar como verdade e ao mesmo tempo apontando para uma solução humana, e a gente olha para tudo isso e parece fazer lógica, parece ter uma lógica muito clara na nossa mente, e de repente a gente começa a estabelecer esse caminho de lógica mundana e dizer assim: olha, é isso mesmo, se isso acontecer as coisas vão dar certo, e mais uma vez a gente se frustra. Mas quando percebemos Deus, Senhor da história, dono da história, quando percebemos de novo esse coração que se volta para o Senhor em adoração e reconhece o caráter de Deus, irmãos, esse caráter de Deus passa a ser refletido no meu coração. Então o trânsito para mim não se torna mais uma situação de guerra, de luta constante, mas o trânsito para mim se torna um momento de ensino, por mais difícil que ele seja. As doenças, as lutas, as provações que nós passamos, a criação dos nossos filhos, se tornam não apenas um ensino para eles, mas se tornam um momento de Deus comigo também, porque isso tem cooperado, ou Deus tem agido em meio a tudo isso para formar algo em mim, e eu não posso perder isso de vista, porque se eu perder isso de vista, é como se eu estivesse querendo tomar as rédeas da história na minha mão, as rédeas da vida na minha mão, e eu preciso despojar continuamente desse processo carnal e diabólico. O primeiro aspecto é ter resplandecendo em nosso coração, é resplandecer em nosso coração essa imagem de Deus. E isso é algo íntimo. Porque nós conhecemos a Deus, podemos descansar nele. Porque nós cremos na palavra de Deus, nós podemos depender de Deus. Porque nós esperamos no Senhor, que é dono da história, o nosso coração pode descansar como uma criança que se aquieta nos braços da sua mãe. Nós passamos a aprender de Deus. Mas o segundo e o maior propósito disso tudo, Paulo vai dizer aqui, para que Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pensa bem no que é que Paulo está dizendo aqui. Qual é o exemplo de Jesus? E você já deve ter lido os evangelhos, ou precisa ler os evangelhos, e você percebe ali de forma muito clara o caráter de Cristo.
Como é que Cristo caminhou sobre a terra? Como é que Cristo desenvolveu os seus relacionamentos? Qual era a visão de mundo que Cristo tinha? Quais eram os interesses de Cristo? Quais eram os apetites de Cristo? Como é que Cristo se relacionava com os governantes? Como é que Cristo se relacionava com os religiosos? Como é que Cristo vivia? E o princípio bíblico dessa revelação da imagem de Deus, dessa recriação em Cristo, ela exalta Cristo. Porque nós somos agora como pequenos Cristos, nós somos agora como irmãos mais novos de um irmão mais velho que nos dá o exemplo e que por causa do seu exemplo nos parecemos com ele. Então o grande alvo de Deus nisso tudo é exaltar a Cristo, e a obra de Deus em nós, essa obra salvífica de Cristo em nós, consiste nisso, irmãos. Nós glorificamos a Deus, segundo lá o que John Piper fala, estando cada vez mais satisfeitos nele. E essa satisfação não é simplesmente um sentimento de bem-estar. Ela vai consistir muitas vezes na cruz, em tomar a cruz e seguir. E tomar a cruz e seguir tem a ver com negar o meu coração. Negar todas as tentativas de justificação pessoal, de caminhos para que de alguma forma eu encontre conforto, segurança, prazer à parte de Cristo, e eu passo a desfrutar disso agora nele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as coisas desandem, eu continuo crendo, eu continuo olhando, eu continuo me satisfazendo, eu passo a me alegrar no Senhor em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que já teve experiência, ou que tem experiência nessas coisas, tanto na fartura como na escassez, em momentos de bonança como em momentos de tribulação, porque ele percebe um Deus que lhe fortalece. Um Cristo que se tornou a esperança e a alegria do seu coração. E se torna como se fosse o irmão mais velho, dentre muitos irmãos, dentre muitos que estão nesse processo de conhecer ao Senhor, de andar com o Senhor, e de serem cada vez mais Cristos, e cada vez menos eus, ou nós, cada vez menos. Jesus naquela cruz, a teologia da nossa união mística com Cristo, como Calvino afirma, ele toma tudo aquilo que é nosso. O pastor Sávio falou sobre isso aqui nessa manhã. Ele assume tudo aquilo que fazia parte da minha antiga natureza e nos dá daquilo que é dele. E aí consiste essa exaltação de Cristo entre nós. Irmãos, se nós quisermos de fato glorificar a Cristo, essa glória que nós atribuímos a Ele, ela consiste nessa aparência com Ele. Agora, irmãos, eu sei que muitas vezes nós assumimos posturas legalistas diante disso. Os fariseus tentaram esse caminho. E o fato é que esse caminho, ele não é vivenciado, ele não é experimentado de forma legalista, é de forma relacional. Eu vejo, por exemplo, lá em Atos, quando Pedro e João eles são levados ao Sinédrio, e quando eles terminam de falar, naquele momento lá, diante dos doutores da lei, Gamaliel e todos os outros que estavam ali, aqueles judeus lá, eles olham para aqueles pescadores e dizem assim: olha, esses homens não são aqueles iletrados, indoutos, pessoas sem cultura, à margem da sociedade, não são esses? E Lucas vai dizer que naquele momento eles tiveram a consciência de que aqueles homens andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, eles se pareciam com Jesus, falavam como Jesus. A visão de mundo deles agora era a visão de Jesus. Não era mais a visão do século, não era mais a visão desse mundo, não eram mais os apetites desse mundo, não eram mais as inclinações desse mundo, mas aqueles homens eram tão parecidos com Jesus, que quando eles chegam em Antioquia, fugidos de uma perseguição terrível, que teve seu auge ali na execução de Estevão, eles fogem de Jerusalém.
E quando eles chegam em Antioquia da Síria, eles pregam a palavra de Deus, tanto a judeus como a gregos. Uma igreja nasce ali e pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Pequenos cristos. Pessoas que são tão parecidas com Jesus, que passam a ser chamadas de irmãos mais novos, que imitam o seu irmão mais velho, que honram o seu irmão mais velho, que glorificam com a vida no dia a dia, no trânsito, em casa, na criação dos filhos, no trabalho, que percebem, que compreendem a vida agora com a visão completamente diferente. Completamente diferente. Aonde Deus os leva, esses homens e mulheres, eles são bênção. Eles vivem de forma prática aquela bênção da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eles se tornam agora abençoadores da terra. Abençoadores. Por onde eles passam, eles revelam a glória de Cristo, porque eles são imagem de Cristo. Porque aquele espelho embotado, sujo, pichado, ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e ele agora pode refletir mais uma vez o propósito do Éden, o propósito da criação. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Eu queria orar com você nessa tarde. Talvez você passe por momentos de tribulação, de dor, de angústia. Em tudo isso, o nosso coração é assaltado e até mesmo a gente perde Deus de vista, a gente deixa de perceber o propósito de Deus na nossa vida, a escola de Deus, a didática de Deus, a dinâmica como Deus trabalha conosco, e vamos afundando em meio a tantas crises existenciais. Deus quer que eu, que você, que nós aprendamos dele, porque ele é manso e humilde de coração. E nele nós encontramos descanso para a nossa alma cansada. Nele nós encontramos descanso. Somos chamados hoje a entregar no altar do Senhor as nossas lutas, as nossas ansiedades, as nossas tribulações, as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. E tudo isso que tem nos acontecido coopera para o nosso bem. Amém, irmãos? Que nós possamos aprender do Senhor. E assim, a cada dia, percebermos formada em nós a imagem do Seu Filho, nos nossos atos, palavras, nas nossas motivações, nas nossas tomadas de decisão, a visão de Cristo, o coração de Cristo cada vez mais forte pulsando em nós. E assim glorificaremos de forma, entenda o que eu vou dizer, de forma mais eficaz a Cristo na nossa vida. De forma mais eficaz a Cristo na nossa vida. Vamos orar? Senhor, colocamos aqui a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, Pai, pedindo sobre nós graça e misericórdia. Nos achegamos, Pai, a esse trono chamado trono da graça, com esse fim, Senhor, de que o Senhor nos abençoe, nos dando ousadia, nos dando intrepidez e, acima de tudo, um coração que aprende do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Também pedimos, Pai, que nos momentos de bênção, no que diz respeito às coisas que ganhamos, às coisas que temos, o coração também não se perca, Pai. Mas que a gente seja sempre constante, firmes e abundantes na obra do Senhor, nessa caminhada contigo, nessa vida contigo. Aqueça o nosso coração, Pai, nos instrua todos os dias por meio da Tua palavra, nos aqueça com o Teu Espírito, nos dê um coração cada vez mais inclinado a aprender, a Te ouvir, a viver assim para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.